Bom dia, irmãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. No 15º domingo do tempo comum, a intenção da Santa Missa são pela saúde de Maísa Barbosa Ferreira, Daniele Vieira da Silva, Selma Regina Ferreira, Nadege Eloy, Fátima Fernandes, Maria Abadia, pelo Padre Charles, Vilma Assis, Maria Lúcia da Silva e por todos os enfermos da comunidade. Em ação de graças pelo aniversário de Terezinha Santos e Guilherme Gonçalves. 15º domingo do tempo comum. Neste domingo, iniciamos um ciclo de reflexões sobre o capítulo 13 do Evangelho de São Mateus, onde Jesus nos apresenta as parábolas do reino dos céus. Aprendemos que o reino é semeado generosamente. A semente lançada por Jesus é para todos, mas a sua recepção depende de nós. Que o Senhor nos conceda um coração pobre, humilde, disponível para colher a boa semente da palavra e darmos frutos de vida eterna. Meus irmãos, com muita alegria, ficamos de pé no canto de entrada. Maria, a mãe do meu Senhor, Maria, uma flor em meu amor, Maria, rainha da paz, Maria, rogai por nós, ó Pai, pois aceitaste o que Deus traçou e se entregou em suas mãos. Bendita és mais que outra mulher, de ti nasceu o Salvador. Maria, a mãe do meu Senhor, Maria, imenso amor, Maria, rainha da paz, Maria, rogai por nós, ó Pai. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A graça e a paz daquele que é, que era e que vem, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos deu uma Contemplarei justificado a vossa face, e ficarei saciado quando se manifestar a vossa glória. Salmo 16. Queridos irmãos e irmãs, queridos jovens, bom dia a todos. Sejam bem-vindos aqui à nossa paróquia, Nossa Senhora da Paz, neste mês de julho, dedicado à nossa padroeira, Nossa Senhora da Paz, pedindo a intercessão de Nossa Senhora por cada um de nós, como aconteceu no primeiro milagre das bodas de Caná. Pela intercessão de Maria, Jesus realizou o primeiro milagre. Queridos irmãos, rezemos por cada intenção apresentadas diante do altar do Senhor. Rezemos pelos nossos irmãos dizimistas que nos ajudam todo mês para a manutenção da paróquia e realização da missão. Rezemos pelos nossos aniversariantes da semana. Rezemos também pelos novos coroinhas aqui da paróquia, nosso irmão Mateus, que foi crismado há pouco tempo, está aqui estagiando com o padre, com a pastoral dos coroinhas. Também seja bem-vindo. Seja bem-vindo também os nossos visitantes de diversas paróquias que nos visitam, secretário do Vicariato, Campo Grande, também aqui conosco, né? Queremos acolher os ciclistas e caminhantes que estão na nossa cantina, no delicioso café da manhã, o nosso café
dar as boas-vindas a todos que participam conosco neste 15º domingo do tempo comum. Queremos saudar também a você, meu irmão, minha irmã, que nos assiste nesta gravação da missa do dia 12 de julho, 15º domingo do tempo comum. Rezemos, oferecendo a Deus as nossas atividades de cada dia, para que tudo aconteça conforme a vontade do Senhor. Queremos oferecer também a nossa carreata com a imagem de Nossa Senhora da Paz, entregando a Deus nossas orações. No início desta celebração eucarística, peçamos a conversão do coração, fonte de reconciliação e comunhão com Deus e com os irmãos e irmãs. Peçamos perdão a Deus pelas nossas faltas, para experimentarmos a misericórdia do Pai. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, tende piedade, ó, tende piedade, ó, tende piedade de nós. Tende piedade, ó, tende piedade, ó, tende piedade de nós. Ó Cristo, que vieste chamar os pecadores humilhados, tende piedade, ó, tende piedade, ó, tende piedade de nós. Tende piedade, ó, tende piedade, ó, tende piedade de nós. Senhor, que desceste por nós, junto a Deus Pai, que nos perdoa. Tende piedade, ó, tende piedade, ó, tende piedade de nós. Tende piedade, ó, tende piedade, ó, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Cantemos com alegria o glória a Deus nas alturas. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele a luz. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós nos louvamos.
vossa verdade aos que erram, para retornarem ao bom caminho. Dai aos que professam a fé, rejeitar o que não convém ao cristão, e abraçar tudo o que é digno deste nome. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, todos os séculos dos séculos. Amém. Queridos irmãos, nós vamos ouvir a liturgia da palavra. Liturgia da palavra. A palavra que é semeada nos corações dos fiéis deve encontrar terreno fértil para poder dar frutos e manifestar a liberdade dos filhos de Deus. Leitura do livro do profeta Isaías. Isto diz o Senhor: assim como a chuva e a neve descem do céu e para lá não voltam mais, eu as vejo irrigar e fecundar a terra e fazer-a germinar, e dar semente para o plantio e para a alimentação. Assim a palavra que sai da minha boca não voltará para mim vazia. Antes, realizará tudo que for da minha vontade e produzirá os efeitos que pretendi ao enviá-lo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. A semente caiu em terra boa e deu fruto. A semente caiu em terra boa e deu fruto. Visitais a nossa terra com as chuvas e transborda de fartura. Rios de Deus que vêm do céu derramam águas e preparais o nosso trigo. A semente caiu em terra boa e deu fruto. É assim que preparais a nossa terra, vós a regais e aplainais, os seus sucos com a chuva amoleceis, e abençoai as sementeiras. A semente caiu em terra boa e deu fruto. O ano todo coroais com vossos dons, os vossos passos são fecundos. Transborda a fartura onde passais, brotam pastos no deserto. A semente caiu em terra boa e deu fruto. As colinas se enfeitam de alegria e os campos de rebanhos. Nossos vales se revestem de trigais. Tudo canta de alegria. A semente caiu em terra boa e deu fruto. Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, eu entendo que os sofrimentos do tempo presente nem merecem ser comparados com a glória que deve ser revelada em nós. De fato, toda a criação está esperando ansiosamente o momento de se revelarem os filhos de Deus, pois a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua livre vontade, mas também por sua dependência daquela que a sujeitou. Também ela espera por ser liberta da escravidão da corrupção, e assim participar da liberdade e da glória dos filhos de Deus. Com efeito, sabemos que toda a criação, até o tempo presente, está gemendo como em dores de parto. E não somente ela, mas nós também, que temos os primeiros frutos do Espírito, estamos anteriormente gemendo, aguardando a adoção filial
há liberdade para o nosso corpo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Tudo de pé para aclamação ao Santo Evangelho. Como são belos os pés do mensageiro que anuncia a paz. Como são belos os pés do mensageiro que anuncia o Senhor. Ele vive, Ele reina, Ele é Deus e Senhor. Ele vive, Ele reina, Ele é Deus e Senhor. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia, e disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram a base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais, e terá em abundância. Mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam, nem compreendem. Desse modo se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver. Porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes, e não viram,
e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo, é de momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra, e ele não dá fruto. A semente que caiu em terra boa, em boa terra, é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto, um dá 100, outro 60 e outro 30. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, queridos jovens, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Neste 15º domingo do tempo comum, o Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 1 a 23, apresenta Jesus contando a parábola do semeador. Jesus estava às margens do mar da Galileia, na praia. Jesus sentou-se no barco e ensinou aos seus discípulos o caminho que leva ao reino de Deus, o caminho que leva ao Pai. E Jesus está ensinando aos discípulos na praia, e os discípulos ficavam de pé na areia da praia para ouvir Jesus contar esta parábola, a parábola do semeador. A parábola é uma história que é tirada da cultura do povo, do cotidiano, do dia a dia do povo, a agricultura, a pesca, o cuidado do campo, como vemos em diversas parábolas. E hoje Jesus conta esta parábola, que é a história do semeador que saiu para semear a semente. E ele vai lançando a semente. O semeador vai lançando a semente no solo para que a semente, penetrando no solo, se desenvolva, produza uma grande árvore frutífera para produzir o fruto da terra. E assim, meus irmãos e irmãs, o semeador vai passando pelo campo, pelo grande terreno e vai semeando a semente. Acontece que este terreno, ele não é um terreno igual. Há várias partes do terreno em que o terreno é mais pedregoso, outra parte do terreno é mais arenoso, outra parte do terreno possui espinhos, outra parte do terreno possui a rocha, a pedra em que a semente não consegue penetrar, outra parte do terreno os pássaros pousam para se alimentar e comem as sementes. Então vemos que é uma variedade de terreno, são vários tipos de terreno, mas existe também a parte boa do campo, o terreno bom, em que a semente cai, penetra no terreno e se desenvolve. Jesus ele vai dizer que se o grão de trigo que cai na terra e não morre, ele não produz fruto. Mas se o grão de trigo cair na terra e morrer, ele produzirá fruto. Então, meus irmãos e irmãs, então nós temos aqui a história do semeador, a parábola do semeador. Jesus está ensinando que a palavra de Deus pode produzir fruto nos corações ou não, dependendo da adesão da pessoa, dependendo de como cada um de nós vamos acolher esta palavra.
semeador é Jesus Cristo. O semeador é aquele que anuncia, o anunciador por excelência é Jesus Cristo, que pode ser também os discípulos, os apóstolos, como Jesus enviou os apóstolos dizendo, ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Vem, segue-me, eu farei pescadores de homens, lançai as redes. E eles deixaram as redes e a barca e seguiram. Como Jesus que chamou os discípulos para anunciar que o reino de Deus está próximo. Convertei-vos, porque o reino de Deus está próximo. E deu-lhes poder para expulsar os demônios, curar os doentes, anunciar a boa nova, convertendo os pecadores, realizando milagres, perdoando os pecados que vós perdoardes serão perdoados no céu. Eles voltavam felizes e alegres da missão e partilhavam com Jesus o que eles realizaram. Eles viram os doentes serem curados, o cego enxergar, o surdo ouvir, o paralítico andar, os maus espíritos sendo expulsando os demônios. Eles viram conversões dos pecadores, e eles ficavam maravilhados e contentes. E Jesus vai dizer para eles: não vos alegreis por causa destas coisas, mas alegrai-vos, porque os vossos nomes estão escritos no céu. Queridos irmãos, o semeador, Jesus, que veio trazer o caminho que leva ao Pai, que veio ensinar-nos a observar os mandamentos do Senhor por amor, levando a antiga lei à perfeição. Jesus que ensina aos discípulos o caminho que leva ao Pai. E Ele pede que os discípulos também anunciem a sua palavra, como Ele chamou os 12 apóstolos, como Ele chamou os 72 discípulos, enviando-os de 2 a 2 para anunciar a paz a cada família, a casa. Jesus que faz recomendações para que não levem 2 túnicas, nem cajado, nem sandálias, mas confiem na providência de Deus. Confiem que Deus providenciará o que for necessário, o desapego, o despojamento, a entrega à providência de Deus. E assim, meus irmãos, eles partiam em missão. E Jesus, ele vai alertar aos seus discípulos, que se a família vos receber, se aquela casa vos receber, a paz permanecerá naquela família. Mas se por acaso não vos receberem, a paz voltará para vós. Sacudi a poeira dos pés. E Jesus os envia em missão. Eles são enviados a anunciar Jesus, a anunciar o reino de Deus, a anunciar a paz de Cristo, a anunciar que o reino de Deus está próximo e que é necessário o arrependimento dos pecados, a conversão a Deus, a mudança de vida. E eles então vão libertar as pessoas das trevas do pecado, ressuscitando os mortos, curando os doentes. Quando a palavra de Deus fala que os discípulos têm o poder de ressuscitar os mortos e curar os doentes, muitas vezes nós podemos estar mortos pelo pecado, nas trevas do pecado, afastados do Senhor. E quando nós nos convertemos a Deus, nos arrependendo dos nossos pecados, nós ressuscitamos para uma vida nova em Cristo. O estado de presença, o estado de graça de Deus na nossa alma, o estado de presença de Deus em nós, nos ressuscita.
como disse Jesus: eu vim para que todos tenham vida, e tenham vida plenamente. Então, meus irmãos, irmãs, então vemos Jesus que ele orienta os seus discípulos que eles serão perseguidos, que eles serão incompreendidos, que eles não se preocupem com o que falar, com o que dizer, porque o Espírito Santo vos iluminará sobre o que deveis dizer. Não será fácil a missão, pois eles serão perseguidos, pois eles serão rechaçados, terão ódio deles, porque eles anunciam a palavra de Jesus. Então, meus irmãos e irmãs, é o Espírito Santo de Deus que os encoraja, como aconteceu em Pentecostes. Quando o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos, eles se tornaram corajosos para anunciar a mensagem de Jesus, tanto aos judeus como aos pagãos, como aconteceu com o apóstolo Pedro, que anunciou em Jerusalém, convertendo muitos judeus à fé cristã, como aconteceu com Paulo, que evangelizou os pagãos, os gentios, dizendo que todos são herdeiros do reino de Deus. Então vemos, meus irmãos, que Jesus os envia em missão. O evangelizador, aqui na parábola, o semeador, ele é enviado. O Pai envia Jesus. Jesus envia os apóstolos. Jesus envia os seus discípulos. E Jesus disse: quem vos recebe, a mim recebe. Quem vos receber, estará recebendo aquele que o enviou. Quem me recebe, recebe o Pai. Então, meus irmãos, Jesus é enviado pelo Pai. Ele veio fazer a vontade do Pai. E os discípulos foram enviados por Jesus. Eles vão seguir os ensinamentos, as recomendações de Jesus para que a missão tenha êxito. Então vemos que Jesus, ele quer a participação dos seus discípulos no ato de anunciar, de testemunhar a Cristo a todos os povos e nações. A parábola do semeador que nós lemos hoje no Evangelho, no 15º domingo do tempo comum, traz para nós que a semente é a palavra de Deus, o semeador é aquele que anuncia, é aquele que prega a palavra de Deus. Pode ser um padre, um bispo, um diácono, um catequista, um pregador, um agente de pastoral. Irmãos e irmãs, vivendo o sacerdócio batismal. E também, no caso do clero, vivendo o sacerdócio ministerial, que semeia a palavra de Deus, que lança a palavra de Deus, que anuncia esta palavra semeando nos terrenos dos corações dos nossos irmãos e irmãs. Cada um de nós temos a nossa individualidade. Cada um tem a sua história, tem a sua trajetória, tem o seu jeito de ser, tem a sua personalidade, tem o seu temperamento. Pode ser que a palavra de Deus produza fruto no primeiro momento. Pode ser que a palavra de Deus demore um pouquinho para produzir frutos. Pode ser que a pessoa inicialmente pratica a palavra, mas diante dos desafios do dia a dia acaba se afastando e perdendo a vigilância. Pode ser que aconteça alguma contrariedade, alguma dificuldade, e a pessoa, desanimando na fé, ela pode também se afastar do Senhor. Então, meus irmãos, tem aqueles irmãos em que a palavra vai sendo semeada no coração e ela produz frutos, ou seja, percebemos no irmão, na irmã, uma mudança de vida, mudança de atitude, mudança de mentalidade, se adequando à mensagem
Jesus de forma concreta e prática no dia a dia. Então vemos aqui, a semente que caiu no terreno pedregoso, a semente que caiu no terreno cheio de espinhos, a semente que caiu no terreno em que os pássaros do céu comem as sementes. Eles querem saber por que Jesus está contando em parábolas, por que Jesus está falando em parábolas. Eles perguntaram para Jesus, e Jesus vai dizer: porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. O coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Queridos irmãos, quando Jesus fala do coração deste povo que se tornou insensível, Jesus está se referindo, por exemplo, aos fariseus, aos mestres da lei, que conheciam a lei do Senhor e, no entanto, ao exortar o povo a obedecer a lei do Senhor, eles diziam que quem não obedecesse se tornava impuro. E eles se achavam acima dos outros pelo fato de praticarem a religião e condenavam os pecadores considerando impuros. E Jesus, ele vai ao encontro dos pecadores dizendo: eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. O amor e a caridade estão acima da lei. O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Eu vos dou um novo mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Nisto sabereis que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros. Queridos irmãos e irmãs, então vemos que Jesus, ele está mostrando aos fariseus, ensinando aos fariseus e aos mestres da lei que eles precisam ouvir a voz do Senhor com mais profundidade, ou seja, um olhar misericordioso, a misericórdia, saber escutar, saber ouvir, compreender o próximo. E se nós queremos aprofundar a nossa missão, a nossa missionariedade, precisamos saber ouvir, precisamos saber enxergar, saber ouvir as necessidades dos irmãos, saber escutar, pedir o Espírito Santo para nos iluminar, ter uma visão espiritual das coisas que nos acontecem. Não podemos ouvir com má vontade, não podemos fechar os nossos olhos, influenciados pelo materialismo, pelo individualismo, pelo relativismo, pela inversão de valores, pelo ateísmo, pelo agnosticismo, mentalidades pagãs que nos afastam da visão de Deus, que nos afasta da sabedoria de Deus. Ouvir com vontade, como disse o jovem Samuel: fala, Senhor, que o teu servo escuta. Como disse Nossa Senhora: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim conforme a vossa palavra. É assim, meus irmãos e irmãs, sabendo ouvir a voz do Senhor, que nos chama à conversão, que nos chama a partir em missão, a não guardar a palavra de Deus somente para nós mesmos, de forma passiva. Não basta somente ter o conhecimento, é necessário que esse conhecimento seja praticado, testemunhado
visão espiritual, para que possam conhecer a sabedoria de Deus. E aí, colocando em prática, possam produzir frutos de conversão. Quais são os frutos de conversão que devemos produzir na nossa vida? A mansidão, a paciência, a benignidade, o acolhimento, a fraternidade, a unidade, são os frutos de conversão. A bondade, a amabilidade, o acolhimento, a intercessão, rezar uns pelos outros, orar uns pelos outros, atender os irmãos, saber escutar, saber esperar no Senhor. Então, meus irmãos, é assim que nós vamos acolhendo o critério de Deus, os critérios do Senhor na nossa vida, como diz o Salmo 22. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então Jesus, ele explica para eles a parábola do semeador. Ouvi, portanto, a parábola do semeador. Aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Aquela pessoa que ouviu a palavra de Deus, aí vem o inimigo com as suas tentações, com as suas propostas, e a pessoa vai aderindo, vai caindo naquelas tentações, e ela vai deixando de rezar, É a semente da palavra de Deus semeada à beira do caminho. E a semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, é de momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição, ele desiste logo. Então, o coração de pedra, o coração que está petrificado, que facilmente desanima na hora da tribulação, ele ouve a palavra, recebe com alegria naquele momento, mas em outro momento não consegue ser constante na sua vida espiritual. Diante da tribulação, do sofrimento, se perde toda aquela vivência espiritual que a pessoa estava tendo. Não podemos ser como este terreno pedregoso, como o coração de pedra. Por isso rezamos: Senhor, retirai de nós o coração de pedra e colocai em nós, coloque em nós o coração de carne, capaz de amar e perdoar. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza, do trabalho, para manter a casa, o anseio, para pagar as contas do mês, para pagar os boletos, para manter a família, colocar o alimento na mesa, o pão de cada dia, o suor do trabalho, o sacrifício, as dores de cada dia, para poder conseguir recursos para oferecer o melhor para a sua família, os estudos, a casa, a alimentação, o que é justo, a ilusão da riqueza, atribuir a felicidade somente nestas coisas, somente com as preocupações do mundo, sufocam a palavra e ele não dá fruto. A pessoa está tão atarefada em colocar o pão na mesa, em pagar as contas, que a pessoa não tem tempo para a missão. A palavra é sufocada, não há tempo para a missão, para o testemunho, para o anúncio, para a evangelização, para a oração. A semente que caiu no meio dos espinhos, e os espinhos dos nossos defeitos, os espinhos dos nossos maus pensamentos, os espinhos dos nossos julgamentos, os espinhos das nossas imperfeições. E nós, então,
acabamos não evangelizando, não produzindo fruto, porque os espinhos sufocam a palavra. Queridos irmãos, finalmente chega o momento em que a semente da palavra de Deus vai cair num terreno bom, vai cair em terra boa. É aquele que ouve a palavra e a compreende, mas não é uma compreensão subjetiva, é que eu interpreto a palavra de Deus do meu jeito, de acordo com os meus critérios, de acordo com o que eu trago de valor, de princípio, de forma subjetiva. Não é uma interpretação fruto da minha vontade, dos meus desejos. É uma interpretação da palavra de Deus. É uma leitura orante da palavra de Deus, iluminada pelo Espírito Santo, ou seja, conhecendo a palavra do Senhor, colocando em prática, compreendendo o que Deus está querendo transmitir com a sua palavra, o que Deus está querendo nos ensinar, o que o Senhor está pedindo de cada um de nós, não colocando o nosso critério, as nossas formas de interpretação bíblica, que muitas vezes diferem da mensagem original que o Senhor quer nos transmitir. É por isso que precisamos pedir o Espírito Santo para nos iluminar para uma correta leitura orante da palavra de Deus. Aí sim nós nos tornaremos terra boa, o terreno bom, porque o Senhor vai falar a cada um de nós na sua palavra e nós vamos praticar no dia a dia. É justamente o que o Senhor está pedindo de nós de maneira objetiva e não de forma subjetiva. É por isso que nós necessitamos da igreja, a igreja que é corpo místico de Cristo, para que nos ensine a entender, a compreender a palavra de Deus. Por isso nós caminhamos na igreja, com a igreja de Jesus, porque nós, como batizados, como filhos de Deus, que recebemos um sacerdócio batismal, que recebemos o dom da fé, todos nós nos tornamos membros do corpo de Cristo, que é a igreja. E Cristo é a cabeça da igreja, e nós somos os membros deste corpo. Por isso, se um membro sofre, todo o corpo sofre. Por isso, não podemos errar na interpretação das Sagradas Escrituras. Precisamos produzir fruto, precisamos compreender, precisamos entender, precisamos ter atitudes de entrega. Espera no Senhor, confia, espera no Senhor e crê, e tenha coragem, porque o Espírito Santo vos iluminará. Então, meus irmãos, a primeira leitura do profeta Isaías, capítulo 55, apresenta para nós que a palavra de Deus, que é esta semente que somos chamados a semear, primeiramente esta semente cai no nosso coração e nós precisamos produzir fruto de conversão, como acontece no terreno bom, para que nós também possamos semear como semeadores, como evangelizadores, discípulos missionários do Senhor. Esta semente, que é a palavra, ela é sempre eficaz. É a qualidade do terreno, depende da qualidade do terreno para que a semente se desenvolva. Não é culpa da semente, é a qualidade do terreno, que é espinhoso, que é pedregoso, que é arenoso, que a semente não consegue se desenvolver, porque a semente em si mesma, ela se desenvolve, se cair no terreno bom. Assim é a palavra do Senhor. A palavra que sair de minha boca não voltará para mim vazia, antes realizará tudo o que for de minha vontade,
e produzirá os frutos que pretendi ao enviá-lo. A palavra de Deus não volta para Deus sem produzir frutos na nossa vida. Assim como a palavra do Senhor é como esta chuva que desce do céu e vem para irrigar a terra e fazê-la germinar e dar a semente, assim a palavra de Deus não volta para Deus sem produzir frutos na nossa vida. E vemos aqui, meus irmãos, que este terreno pedregoso, este terreno arenoso, este terreno espinhoso representa a mancha do pecado, as nossas imperfeições, as nossas fraquezas, as nossas inconstâncias, a mancha do pecado original que está em nós, que muitas vezes se torna um obstáculo para que esta palavra se desenvolva em nós. Como vemos aqui na leitura da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, na segunda leitura. A criação ficou sujeita à vaidade, não por sua livre vontade, mas por sua dependência daquele que a sujeitou. Também ela espera ser libertada da escravidão, da corrupção, e assim participar da liberdade e da glória dos filhos de Deus. Toda a criação está gemendo como em dores de parto. A todos nós carregamos esta mancha do pecado original, que nós lutamos a cada dia para resistir à tentação, para que a palavra possa produzir frutos em nós. Então temos que lutar contra o pecado, temos que vigiar e orar para não cairmos nas tentações, temos que renunciar a nós mesmos, carregando a nossa cruz de cada dia. Precisamos ter atitude de entrega a Deus, precisamos confiar na providência de Deus, no Espírito Santo de Deus, que vos iluminará sobre o que falar e dizer. Queridos irmãos, neste mês de julho, dedicado a Nossa Senhora da Paz, queremos pedir ao Senhor que renove a nossa fé, a nossa devoção para com Nossa Senhora da Paz. Aqui nesta igreja, construída durante a década de 40 por um grupo de fazendeiros devotos de Nossa Senhora de Fátima, em que um deles sugeriu que a devoção fosse Nossa Senhora da Paz, para que pudessem assim rezar a Nossa Senhora pelo fim da Segunda Guerra Mundial. E assim ficou Nossa Senhora da Paz. E nós pedimos a paz, através de Nossa Senhora, pela intercessão de Nossa Senhora, que nos dá a paz através do seu Filho Jesus, que traz a paz diferente da paz que o mundo nos oferece. A paz que eu vos dou é uma paz diferente daquela que o mundo vos oferece. A paz do Senhor é duradoura, a paz do Senhor ela é eficaz, a paz do Senhor ela permanece, mas é necessário nós também resistir ao mal, resistir à tentação, evitar o mal e fazer o bem, para que esta paz do Senhor prevaleça na nossa vida. Queridos irmãos e irmãs, cantemos juntos, bem bonito, este cântico de louvor. Eu me consagro a ti, Mãe de Deus divina. Eu te consagro
Profissão de fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Amados irmãos e irmãs, o Senhor que semeia no mundo sua palavra, nos quer de coração aberto às necessidades dos irmãos. Por isso, oremos uns pelos outros e elevemos nossas preces a Deus, dizendo: semeai, Senhor, em nossos corações o vosso amor. Pela Igreja, Mãe e Mestra, para que nunca se canse de semear a palavra de Cristo nos corações dos seus filhos dispersos pelo mundo deserto. Semeai, Senhor, em nossos corações o vosso amor. Pelos missionários, para que se tornem novo vigor e nunca desistam de anunciar com perseverança a palavra no deserto. Semeai, Senhor, em nossos corações o vosso amor. Pelos que, em meio às ilusões desse mundo, acabam por sufocar a fé recebida no batismo, para que volte a ouvir o apelo do Senhor a segui-lo na sua igreja deserta. Semeai, Senhor, em nossos corações o vosso amor. Por cada um de nós, para que o Senhor abra nossos ouvidos à palavra, nossos olhos ao exame sobre nossas faltas, e nossos corações à conversão ao seu amor. Exemplo. Semeai, Senhor, em nossos corações o vosso amor. Pela saúde destes nossos irmãos que nos pedem orações, pela saúde de Maísa Barbosa, Daniele Vieira, Selma Regina, Nadete Herói, Fátima Fernandes, Maria Abadia, Vilma de Assis, Maria Lúcia, também pela minha saúde, pela saúde dos nossos irmãos também, Débora Meireles, Edilson Ferreira, Mauro Barbosa, Sebastião, José Lima e Zezinho da Dona Nilza, pela saúde de cada um deles, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Pelos nossos aniversariantes que celebraram nesta semana o dom da vida, pela Terezinha, para que Deus abençoe a ela, que celebrou o dom da vida esta semana, e também pelo aniversariante Guilherme, que também abençoe nosso irmão Guilherme. Também rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Pelo Mateus, que está aqui estagiando como coroinha, para que, ao ser investido acólito coroinha, possa perseverar no carisma da liturgia, sendo mais um discípulo missionário do Senhor na Igreja de Cristo, perseverando na fé. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Pai de amor e de misericórdia, nós vos suplicamos que não cesseis de semear no mundo vossa palavra, apesar das fragilidades dos trabalhadores e das fraquezas do terreno. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Queridos irmãos, nós vamos oferecer o pão e o vinho, que serão consagrados. Aproveitemos para oferecer a Deus a nós
irmãos e irmãs, para que esta nossa família, reunida em nome de Cristo, possa oferecer um sacrifício que seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Recebemos, Senhor, as tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja. Olhai, Senhor, os dons da igreja em oração, e concedei que os fiéis que o recebem possam crescer em santidade, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever de salvação dar-vos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, vós nos concedeis a cada momento o que mais nos convém e conduzis a vossa Igreja por admiráveis e diversos caminhos. Vós não cessais de ajudá-la com a força do Espírito Santo, para que, sempre fiel ao vosso amor, jamais deixe de invocar-vos na tribulação, nem se esqueça de louvar-vos na alegria, por Cristo, Senhor nosso. Por isso, associados aos coros dos anjos, nós vos louvamos com alegria, cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo. Na verdade, vós sois santo, a Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir para vós um povo, que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar estes mistérios. Enviai o vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue,
Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, pronunciou a bênção de ação de graças e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé para a salvação do mundo. Salvador do mundo, salvai-nos. Vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando agora, Pai, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu, e enquanto esperamos sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Olhai com bondade a oração da vossa Igreja e reconhecei nela o sacrifício que nos reconciliou convosco. Concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, repletos do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Que o mesmo Espírito faça de nós uma eterna oferenda, para alcançarmos a herança com os vossos eleitos, a Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos santos apóstolos e gloriosos mártires, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Nós vos suplicamos, Senhor, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, que caminha neste mundo, com o vosso servo Papa Leão e o nosso Bispo Dom Urani, com os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e diáconos, os outros ministros e o povo por vós redimido. Atendei propícias preces desta família, que reuniste em vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida. Antônio Pérez, Jorge Pérez, família Fonseca, Emateio, Bárbara, Rose, Alice, Almerinda, Alessandra Ribeiro, e todos que morreram na esperança da ressurreição, e todos que morreram na vossa amizade,
Unidos a eles, esperamos também nós, saciados eternamente da vossa glória. Por Cristo, Senhor nosso, por Ele dais ao mundo todo bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, pelos séculos dos séculos. Queridos jovens, queridos irmãos, cantemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz, ajudai-nos pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Como filhos de Deus, saudai-vos com o gesto de paz. Cordeiro de Deus,
desceu do céu. Se alguém come deste pão, viverá eternamente. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu sou filho de minha vez em orar, mas dizer sua palavra serei seu. A primeira que tomou foi a Virgem Maria. A primeira que recebeu Jesus no coração. A primeira que anunciou foi a Virgem Maria. De João nasceu o profeta e de Isabel nasceu. Foi por ela que aconteceu a primeira adoração. E quando os magos a encontraram, houve a primeira grande exposição. Capela do Santíssimo, Sacrário do Amor, expõe para nós teu Filho, expõe para nós teu Filho, Mãe. Capela do Santíssimo, morada do Senhor, expõe para nós teu Filho,
pássaro encontra abrigo, e a andorinha um ninho para pôr os seus filhotes. Os vossos altares, Senhor do universo, meu Rei e meu Deus. Felizes os que habitam em vossa casa, sem cessar vos louvarão. Salmo 83. Oremos. Alimentados pelos vossos dons, vós vos pedimos, Senhor, que cresçam em nós os frutos da nossa salvação, cada vez que celebramos estes mistérios. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Queridos irmãos, nós vamos agora cantar bem bonito a procissão do dízimo. Recebei, Senhor, a minha oferta. Recebei, Senhor, a minha oferta. Não é uma esmola, porque não sois mendigo. Não é um auxílio, porque não precisas dele. Também não é o que sobra que vos ofereço. Esta oferta representa minha gratidão, pois o que tenho recebi de vós. Esta oferta representa minha gratidão, pois o que tenho recebi de vós. Senhor Deus Todo-Poderoso, abençoai estes nossos irmãos e irmãs dizimistas que contribuem conosco para a manutenção da paróquia, para a realização da missão. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso os abençoe. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Nós vamos agora ouvir a leitura da vivência. Que frutos estamos produzindo em nossa vida. Que Deus possa reinar em nós, transformando-nos e nos levando a dar frutos abundantes de vida eterna. Queridos irmãos, após esta Santa Missa, nós temos na nossa cantina um delicioso café da manhã, o café colonial, preparado com muito carinho pela pastoral do Brechó, Nossa Senhora da Paz, a equipe do Brechó,
vamos sair com essa caixa de som que está aqui, ela está na tomada, sendo carregada, né? A gente vai cantar, rezar o terço, anunciar os mistérios, aí alguém vai puxar a Ave Maria em cada mistério, né? E vamos percorrer a estrada do Mendanha, né? O largo do Mendanha, São Geraldo, passar por São Geraldo, a estrada do Pedregoso, Distrito Industrial, né? Aqui Campo da Serrinha e retornando aqui a nossa paróquia. Tá? É claro que quem estiver na cantina vai permanecer lá na cantina, quem estiver atuando lá. Tá? É só um convite a participar da nossa carreata. Nós vamos colocar a imagem no carro, né, para levar a imagem e a caixa de som após a celebração da missa. Na sexta-feira, dia 17 de julho, haverá a formação dos mestres e pessoas ligadas à liturgia, leitores, coroinhas, cerimoniários, a formação dos mestres. O tema, a celebração litúrgica da Eucaristia, no Catecismo da Igreja. Quem virá dar a palestra é o diácono Gerival. Então, o diácono Gerival virá dar a palestra, a celebração litúrgica da Eucaristia no Catecismo da Igreja. Será sexta-feira, às 18h30, aqui na sala de catequese. Nós estamos tendo toda sexta-feira, né, durante o mês de junho, né, e agora início de julho, uma formação para os mestres, né, e pessoas interessadas a participar. É trazer lanche para ser partilhado e a Bíblia, Ave Maria. Dia 26 de julho haverá tarde de louvor e adoração com os jovens da perseverança. O tema: louvai ao Senhor, porque eterna é a sua misericórdia. O Salmo 117. Será no domingo, dia 26 de julho, das 14 horas até às 17 horas com a missa. E haverá exposição do Santíssimo às 16 horas, com cânticos de adoração. O evento começa às 14 horas com cânticos e louvores de animação, pregação da Palavra de Deus, orações e cânticos de louvores. Encerrando com a Santa Missa, estamos convidando os jovens das paróquias vizinhas que quiserem vir, e outras paróquias, coroinhas, cerimoniários, perseverança, pós-crisma, né? Jovens em geral, quem quiser participar aqui na nossa paróquia da tarde de louvor com os jovens da perseverança. A festa dos pais, dia 8 de agosto, com missa campal às 17 horas. Nós rezaremos por todos os pais, vivos e falecidos, com uma homenagem aos pais ao final da missa campal. Será dia 8 de agosto, sábado, às 17 horas. E após a missa haverá festival de pastéis e caldo de cana, né? Pastéis de vários sabores e caldo de cana, né, na cantina após a missa campal, missa dos pais. E no dia 15 de agosto haverá festa nordestina com comidas típicas do Nordeste. No dia 15 de agosto, sábado, com missa campal em frente à igreja às 17 horas, em honra a Nossa Senhora da Glória. Nós vamos celebrar, né, a solenidade da Assunção de Nossa Senhora. Então nós vamos celebrar em honra de Nossa Senhora da Assunção, Nossa Senhora da Glória. No dia 15 de agosto, sábado, com também missa campal, né, e após a missa, a festa nordestina com comidas típicas do Nordeste. No dia 15 de agosto, sábado,
iniciando com a missa campal às 17 horas. Inscrições abertas para a Crisma, para maiores de 15 anos. Quem tem 14 anos também pode se inscrever para a Crisma, a catequese da iniciação cristã de adultos. Então, o primeiro encontro será no dia 6 de setembro, domingo, com a missa inaugural, que será a missa das 9, a missa inaugural da nova turma, tá? E a primeira palestra será comigo, né? O tema, a apresentação e introdução ao dom da fé. Então será dia 6 de setembro, num domingo, com a missa inaugural às 9 horas. As inscrições estão abertas, o link de inscrições, e enviaremos as informações caso alguém gostaria de se inscrever. Quem não fez a primeira comunhão poderá fazer a primeira comunhão durante a formação. A Crisma está prevista para o tempo pascal do ano de 2028. Tá? A Crisma vai acontecer durante o tempo pascal, num domingo do tempo pascal do ano de 2028. Enquanto isso, todo domingo haverá encontro às 15 horas da tarde, aqui na sala de catequese, todo domingo, havendo um domingo ou outro uma flexibilidade de horário. Algumas exceções acontecendo na parte da manhã, às 10 horas da manhã, havendo alguns domingos com essa flexibilidade. Tá? Então, quem quiser ser crismado, quem ainda não foi crismado, já pode se inscrever e se preparar para aprofundar a catequese, o conhecimento da fé e a vivência da espiritualidade cristã. Nós estamos passando a rifa da bicicleta. A rifa da bicicleta, o sorteio pela Loteria Federal a R$20. Será no dia 26 de agosto, pela Loteria Federal. Quem puder nos ajudar a vender a rifa, temos algumas folhas lá com a lista dos números. Cada folha tem 10 números. Por exemplo, se a pessoa vai nos ajudar a vender a folha 71 a 80, é só anotar o nome ao lado da numeração correspondente, e assim nós identificamos quem está vendendo a folha, aquela listagem. Tá? R$20 cada número, a bicicleta tamanho adulto, o sorteio pela Loteria Federal, dia 26 de agosto. As listas estão lá na mesa, algumas pessoas já pegaram, mas ainda tem lá mais folhas com 10 números cada, para levar e nos ajudar na venda, para vender para os seus vizinhos, amigos, comadres, e concorrer à bicicleta. Com esta rifa, nós vamos fazer uma obra de manutenção das paredes da igreja externa, a parte externa da igreja, tá? A colocação de um revestimento daqui até ali, do lado de fora, tá? Para proteger da chuva, do sol, da chuva, e eliminar a questão das infiltrações, as paredes esfarelando. Nós vamos trocar o embolso, pelo menos até essa altura, aproximadamente 1,20 de altura, tá? E a colocação de um revestimento para impermeabilizar, e não prejudicar a estrutura, tá? Então será trocado o embolso e depois será colocado esse revestimento numa altura de 1,20 m. Mas para isso precisamos realizar estes eventos, o Festival de Pastéis, a Festa Nordestina, passar a rifa da bicicleta, para que nós possamos
realizar a manutenção. O carnê de obras, também temos o carnê de obras, contribuição de R$50 mensais para a obra do salão multiuso, o projeto que está sendo analisado, o contrato está sendo analisado para a gente iniciar a obra. Isso leva tempo para aprovação, para a entrada de documentos, para a análise no setor da arquidiocese, o setor jurídico da arquidiocese, o setor de engenharia. Então, tudo isso leva tempo, porque a gente precisa das autorizações e da legalização. Por isso que, por enquanto, não estamos mexendo, porque primeiro precisamos das autorizações, assinatura do contrato, após análise, o pagamento do sinal para o início das obras. Graças a Deus, temos a contribuição o suficiente para a preparação do terreno, mas precisamos continuar a campanha para a aquisição do material e mão de obra. Por isso temos a campanha do carnê, que é R$50 por mês. Então, por exemplo, o dizimista dá R$200, ele quer contribuir, ele já pode contribuir no próprio dízimo, com R$250, que eu já identifico que os R$50 é da obra. A pessoa é dizimista, contribui com R$100 e ela está colocando 150. Eu já identifico que estes R$50 é para a obra. Então, são essas duas formas de contribuição. Queridos irmãos, queremos agradecer a presença, a participação nesta Santa Missa de hoje, agradecer aos nossos irmãos que nos assistiram até aqui, a esta gravação da missa do dia 12 de julho. Vamos agora nos consagrar a Nossa Senhora, bem bonito, cantando. Minha Senhora. Nossa Senhora da Paz, viva Nossa Senhora da Paz! Viva Nossa Senhora! Viva! Então, parabenizamos os nossos aniversariantes da semana, o Guilherme, a Terezinha, que Deus abençoe. Rezamos também para que o Mateus possa perseverar na pastoral dos Coroinhas e agradecemos a visita dos nossos irmãos e irmãs. O Senhor esteja convosco. Está bem de nós. A
Atendei, Senhor, os que vos suplicam e acompanhai os que colocam sua esperança em vossa misericórdia, para que sigam firmes no caminho da santidade.